Vídeo aqui no canal. Já começamos a nossa tarde já, né, gente? Já é quase 2 daqui a pouco. Resumidamente, eu nem sei que hora é agora, mas enfim, independente, gente. Deixa eu aproximar aqui. Isto. Eu botei mais próximo, que eu botei meu telefone pra carregar. Ele estava sem bateria. Foi até o 8% dele usando, gravando. Resumindo, gente, já estamos no horário da parte da tarde, indo já para a tarde. Eu aproveitei lá, já fiz meu almoço, já botei aqui pra me comer depois. Tem muita coisa pra fazer depois pra almoçar, né? Aí, resumidamente, eu vou deixar aqui, em cima, direitinho, pra mim comer. Depois, quando a fome me bater. Aí, eu já deixo... Agora eu vou começar a ser mais organizada, assim. Quando eu começar a vir a gravar, eu já vou fazer a minha comidinha, já vou deixar minha marmitinha. Tudo direitinho. Ai, você é até tu é uma benção. Não, é sério, eu vou deixar minha marmitinha ali mesmo. Sabe, gente, que eu me empolgo falando. Eu já deixo tudo próximo, água, comida, tudo que precisar. Pra gente poder dar continuidade, né, gente? Tem muita coisa pra fazer. Eu tenho um monte de vídeo pra liberar esse mês que vem também trabalho. Enfim, eu tenho só 2 meses pra fechar tudo. Que é outubro e novembro. E então eu tô voando, tô correndo, realmente. Independente, estou na corrida. Chuva, sol, calor, vento, gripe, não interessa, vai sair o vídeo em nome de Jesus. E hoje eu tava olhando meus vídeos ontem, foi maravilhoso, eu gostei, inclusive. Não ficou muito assim abafado, minha voz ecoa bem. E aí, gente, resumindo, essa parte eu vou continuar. Troquei o look, né, porque eu fui lá, botei uma roupa pra bater. Deixei uma roupa lá de molho lá. A roupa do meu irmão tá lá de molho. Eu botei minha roupa no balde. Já fiz a minha comidinha, dei uma varridinha lá dentro, umas arrumadinhas, porque enquanto eu vou fazendo, eu vou fazer minha coisinha. Aí, né, gente, porque a gente tem que ser caprichoso. Aí, gente, a sequência da parte do estudo é: as chaves de Davi pertencem a todo filho de Deus. Use-as sempre que precisar no meio da luta, da maior dificuldade. Louve a Deus com fervor e você receberá o poder necessário para vencer gigantes. Aí, na série do próximo capítulo, entra os pescadores de homens, que aí é outra série aqui. Mas antes de eu iniciar esse capítulo da série de homens, pra gente ler, eu não sei se eu já faço ela ou se eu já vou pra outra. Enfim, quando eu for fazer o vídeo anterior, vocês já sabem que aí o estudo fica baseado em usando a chave de Davi, a missão autêntica e a missão errônea, que foi uma coisa que a gente falou. Pisando em solo sagrado, ele te vê. Aprendendo a ser firme, uma nova perspectiva e um passeio pelo templo de Ezequiel. E depois entra o sarando narcisismo, que eu não falei ainda a respeito, mas é muito bom, inclusive leia mesmo. Pescando grandes cardumes, é no capítulo 3. Então vale muito a pena. O capítulo 3 eu demorei meses mesmo, porque é um capítulo muito profundo, real. É assim, é aquela parte que aí você começa a entender o real sentido do porquê o livro foi escrito, sabe? Tem sempre uma parte do livro. Eu leio muito livro, eu como muitos livros, eu gosto muito de ler. Toda a minha parte espiritual, ela é graças à intelectualidade de ter força mesmo pra querer, força de vontade de ler. Aí, resumidamente, tem uma parte do livro, em todo livro que você for ler, em qualquer tema, em assunto, sempre vai ter uma parte do livro que você vai entender o real sentido. Aí você volta pro começo. E aí você entende o sentido do começo. Aí aqui nessa parte dos pescadores, o 4º capítulo dos pescadores de homens, diz assim: eles deixaram tudo para servir. Reflexões sobre a vocação ministerial e os dilemas contemporâneos da vida pastoral. Homens comuns servindo a um Deus incomum. Então aqui já entra o estudo para você que é pastor, para você que quer ser pastor, missionário, enfim, você que tem autoridade no mundo espiritual, você que o Senhor chamou você para uma boa obra, para ser linha de frente, estabelecer um cargo, um ministério, um projeto, leve para qualquer área onde se trate liderança, onde fique entrando em departamentos de domínio, liderança, onde você vai ser o exemplo, aonde você é que vai trazer a instrução, ok? É mais ou menos isso. Então entra assim: princípios de autoridade. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o seu direito. Isaías 42, 3. Eu tô lendo muito a respeito de Isaías, porque o tema do ano que vem, do livro do ano que vem, vai tratar toda a vida de Davi, com base numa visão de um servo do Senhor. Esse livro é com base numa visão do servo do Senhor. Mas eu vou entrar também na minha visão também de serva do Senhor, lendo com vocês do ano que vem. Mais ou menos por volta do ano de 1998, quando corria solta a febre da autoajuda e do pensamento motivacional, um estudo curioso foi publicado na Scientific Magazine e falava sobre o poder da raiva.
Lembro de ter lido pequenas partes da versão do estudo em português, que consegui com alguma dificuldade. Estávamos na pré-história da internet. E coisas como Google e YouTube ainda eram sonhos de filmes de ficção científica. De memória, lembro que o estudo dizia que as pessoas costumavam associar violência e raiva à competência, e que aqueles que são mais agressivos têm reputação de ser mais enérgicos, mais ousados e, portanto, mais aptos para cargos e liderança. Alguém que, pelo contrário, for civilizado e brando no trato com as pessoas, pode até ir bastante longe na carreira, mas em alguns casos tenderá a ser visto como inadequado, sem pulso firme para uma atribuição de chefia. Olha só, eu tô lendo agora com vocês. Este padrão, sem dúvida alguma, cristalizou-se nos últimos anos, salvo raras exceções que confirmaram a regra. Os livros voltados para o aprendizado de liderança no mundo corporativo e empresarial ensinam que a violência bem dosada é uma ferramenta poderosa para garantir a ascensão profissional. Mesmo no universo da fé cristã, isso tem se tornado comum. Pastores comprometidos com as visões da assim chamada teologia da prosperidade ensinam que o cristão precisa ser agressivo, violento mesmo, se quiser conquistar sua bênção. Em nome de seu objetivo, lhe seria permitido até encostar Deus na parede com palavras do tipo, eu não aceito. Era uma coisa que acontecia muito na minha vida quando eu estava naquele estado, sabe? Eu queria realmente obrigar Deus a fazer o que eu queria. E eu estava nesse estado real. A Bíblia diz tal coisa, então eu tenho direito. E de preferência gritando, porque o berro é um sinal de autoridade. O mais triste é perceber o quanto alguns destes líderes acreditam mesmo nisso. Basta ver a forma como tratam seus assessores mais diretos quando o povo não está olhando. Pode ver, tem pastor que começa assim, presta atenção, dá glória, dá aleluia. Eu vou sair da igreja se você não começar a dar glória e aleluia. Isso é a maior prova de um distúrbio mental, de agressividade. E eu falei num vídeo aqui anterior que a maior população que é atingida pelas doenças mentais, psicológicas, tudo a ver no mental, na emoção, são a maior parte, 99% são dos crentes. Pode ver pela minha pessoa. Entende, gente? É uma coisa que tem a ver com a genética. Eu tô falando pra vocês, José, tu é louco. Não, é sério isso aqui, se você prestar atenção no que eu tô falando. Será que este era o padrão de autoridade seguido por Jesus? Será mesmo? O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo nascer, nos fala como seriam as atitudes do Messias em relação a este particular. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Mas Jesus pregava na praça. Porém, ele não gritava, ele não berrava. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o seu direito. Jesus conseguia falar tranquilo, tranquilão. Não do tipo morrendo, sabe? Do tipo... Não. Ele conseguia, com a voz dele, naturalmente tranquilo, falar o que tinha pra falar. Rosiele, como é que os profetas antes de Cristo berravam? Porque eles estavam numa outra era espiritual. Não significa que essa era espiritual, talvez, na tua vida não tenha saído. Talvez você ainda está no estado de Velho Testamento espiritual da tua existência. Talvez eu acredito que talvez você se encontra hoje numa caminhada com Deus em que talvez você precise berrar mesmo, gritar. Talvez seja isso. Calma aí, não fique ofendido. Não se sinta ofendido. Você me ofendeu agora. Não, eu também gosto de berrar, eu também gosto de dar lugar. Mas aqui, entenda o alimento que está sendo falado a respeito disso. Entendeu? Nós estamos falando de genética, nós estamos falando de várias coisas misturadas. Presta bem atenção no que se trata aqui. Isaías estava antes de Cristo. E ele já falava que havia um que não ia berrar como ele. Que já ia vir um que ia falar numa tranquilidade só. E que todos entenderiam. O próprio Isaías, que berrava também. Então presta atenção no que eu estou falando. Somente alguém com um perfil de liderança sereno como o de Jesus Cristo podia ser seguro o suficiente para, num gesto de despedida, lavar os pés dos discípulos. É bom lembrar que a prática de lavar os pés de uma pessoa, hábito comum quando alguém ia visitar um amigo em casa, era feito por um escravo. Jesus não fez isso porque tivesse baixo autoestima. Jesus não é visto em nenhuma passagem das Escrituras gritando com pessoa alguma. Rosélia, não entendi o lance do lavar os pés. O lance do lavar os pés era um costume judaico. Tá? Ainda talvez é até hoje lá.
Às vezes, em algumas determinadas igrejas, eu congreguei numa igreja profética que tinha hábito de lavar os pés das pessoas. Tipo, acontecia isso, um lavava os pés do outro. Graças a Deus, eu nunca precisei lavar os pés de ninguém, nunca ninguém lavou os meus. Mas eu era pequenininha, mas eu via aquilo acontecer. E na minha adolescência, depois eu congreguei numa célula e eu via também isso como um hábito. Existem alguns cristãos que executam isso numa obra profética, num ato simbólico. Porque nada mais, atos proféticos e obras proféticas, nada mais do que são rituais judaicos. Só que, porém, convertidos ao cristianismo da era de Jesus Cristo. Entende? É nada mais do que isso. Então, ato profético, festejar a festa Seró de Tamporim, nada mais é do que uma festa judaica. Porém, os cristãos de hoje festejam isso como um ato simbólico, profético, totalmente direcionado a Jesus. Esses atos judaicos nunca foram enfatizados Cristo neles. Porque os judeus, eles têm uma visão diferente a respeito do Messias. Porém, a igreja de hoje, cristã, que pratica atos proféticos, se usa dessas datas ritualísticas judaicas, transveste isso, como que se diz? Eles pegam isso e convertem isso, nada mais do que um transvestido também. Eles convertem isso para a pessoa de Cristo, entende? Eles botam Jesus como foco nessas festas, mas não deixa de ser uma festa judaica também. Porém, a celebração é a Jesus, entendeu a questão? Então, se você congrega numa igreja profética e não sabia disso, tá sabendo agora. Resumidamente, é mais ou menos isso, entendeu? Então, guardar o sábado, festejar a festa do pão, festejar a festa do vinho, a festa da colheita, essas coisas todas, elas são da ordem judaica, dentro do calendário judaico. Todo judeu, cristão ou não cristão, ele faz isso. Porque tá na cultura dele, na genética dele. Porém, se você é um judeu crente, cristão, convertido, você transfere isso que você já faz como hábito normal para dentro da igreja e coloca Jesus como a fonte de tudo, entendeu? Coloca ali como o primeiro. Tudo que você faz, você deve a ele. É só uma mudança, entende? De um lugar de ordem, tá ligado? É mais ou menos isso. E até os crentes que não são judeus e não têm raízes judaicas e se usam disso na obra, na área de atos proféticos, se usam disso também, entendeu? É por isso que tem igrejas de véu, tem igrejas de, enfim, coisas desse tipo. Aí, você tem que ler e entender exatamente isso que se fala. Somente alguém com perfil de liderança sereno como o de Cristo podia ser seguro o suficiente para, num gesto de despedida, lavar os pés dos discípulos. Caso você vá numa igreja, num lugar e veja isso, já sabe. É bom lembrar que a prática de lavar os pés de uma pessoa, hábito comum quando alguém ia visitar um amigo em casa, era feito por um escravo. Aqui tem uma coisa muito linda que chama a atenção porque Jesus, ele não fez isso. Jesus era nazareno, estava no meio de judeus, mas ele não praticava isso. Também você não vê Jesus praticando os hábitos de um nazareno. Você pode perceber e notar isso, mesmo ele tendo nascido, entende? Tendo genética no corpo ao qual ele veio para o mundo, ele não praticou os hábitos de um nazareno. Você pode ler a Bíblia e você percebe isso. É uma coisa interessante que me chama muita atenção. Jesus não fez isso porque tivesse baixo